Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja conosco, que a bênção dele seja sobre a nossa vida. Hoje estamos desfalcados das crianças, né? Tá só meu amigo Benjamin aí, Benjamin. Você é o cara, Benjamin, hã? Você é o cara, Benjamin. Bom te ver aqui. E a gente precisa estar orando pelas crianças, lembrando da bênção do Senhor sobre eles. Quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 19. E a gente vai ler do 19 até o 28. É o quarto Evangelho. João, capítulo 1, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Você há de concordar comigo que a gente vive tempos difíceis demais em todos os setores da sociedade, em todas as áreas nas quais participamos e vivemos, passamos dias de muitas incertezas e dificuldades. E uma das áreas que mexe muito conosco é a nossa própria identidade. Quem somos? O que a gente pensa de nós mesmos? Essa pergunta que fazem a João: o que você diz a respeito de si mesmo? E a gente vê as pessoas bem perdidas, muitas perdidas, com falta de sentido, ou de propósito, ou de por que estou aqui, para que viver, por que faço o que faço, que sentido tem as minhas ações, atitudes e comportamentos, por que você levanta amanhã de manhã, trabalha no que você trabalha, por que você faz o que você faz, que vantagem tem, que motivo tem você enfrentar algumas lutas. No caso de João, se você for lembrar, João morreu decapitado por uma questão fútil. Ele denunciou a questão do adultério do imperador, do rei, e mandaram cortar a cabeça dele e entregar numa bandeja. Porque ele falou a respeito de um pecado que existia ali dentro da cúpula política, e foi morto. Por que viveu de forma simples como viveu? As pessoas buscam isso, buscam motivos pelos quais viver. E a gente percebe que, na maioria das vezes, e nesse tempo principalmente, vivemos sem referências. Pense aí quais são as grandes referências do mundo hoje. Pensa numa referência na política, na religião, pensa num representante religioso brasileiro, mundial, pense. Quem que a gente diz: esse é o cara que me representa ou nos representa e que torna-se referência que a gente pode seguir? E aí eu me lembrei, e vocês me permitem, me lembrei de um poeta controverso,
que alguns gostam, outros não, mas que na década de 80 escreveu o seguinte, na hora que eu ler você já vai saber de quem se trata. Ele escreveu o seguinte: meu partido é um coração partido, e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito, que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas, e aí, desculpa, Grand Monde, talvez francês, inglês, sei lá que isso aqui. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and the drugs. Pior que isso vai para a internet, né? Depois você corta. Precisa cortar, não, brincadeira. Não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais saber quem eu sou. Cazuza escreve isso, e você sabe como ele morreu, e ele tem essa declaração: os meus heróis todos morreram de overdose. Aqueles que para ele era referência tinham problemas de referência, tinham problemas de identidade, não sabiam quem era, e por isso se lançavam a questões de entorpecimento, de busca por prazer e por busca de fuga da realidade, porque tinham dificuldades de compreensão quem eram. E essa é uma verdade que pauta a nossa vida, que pauta o nosso dia a dia sobre quem somos, o que precisamos fazer, para onde iremos, onde investiremos a nossa vida. Quantos passam uma vida inteira, chegam a 30, 40 anos e ainda estão perdidos na sua vida profissional, na sua vida familiar, estão buscando o tempo todo algum lugar onde ele vai achar o sentido, o prazer, a alegria, por que faço o que faço. Você provavelmente conhece quantos que estão assim à sua volta, e isso vai gerando angústia, e isso vai trazendo as pessoas a não conseguir enfrentar os momentos que passam. E aí eu volto para João Batista, e a gente precisa pensar assim: como que João Batista enfrentou a morte, ser decapitado, preso, viveu de forma simples? O texto fala que ele andou nos desertos, comia mel silvestres e gafanhoto, vestia roupas simples, andou na vida sendo perseguido, admirado, mas confrontado, porque João Batista percebeu continuou, manteve-se. Já que eu estou nessa ideia aqui de trouxe Cazuza, tem uma frase atribuída a Nietzsche que ele diz que quem tem um porquê, suporta qualquer como. Que quem tem um porquê, suporta qualquer como. Porque quem sabe o que precisa fazer, o que se espera dele, qual é o lugar dele nesse mundo, o porquê ele faz as coisas que faz, isso faz com que ele se mantenha, persevere, continue, não pare naquilo que lhe é dado como atribuição, ele mantém fazendo, porque ele sabe quem é e o que precisa fazer. E nós todos, na nossa vida, esse é algo importantíssimo na nossa caminhada. E eu quero hoje começar com essa introdução, vindo e te ajudar hoje a gente pensar a esta pergunta que fizeram a João Batista. A pergunta é: o que é que você diz a respeito de si mesmo? Essa é uma pergunta meio de RH, né? Por que essa empresa deveria te contratar? O que você diz? Quais são as suas habilidades e potencialidades? Como você pode contribuir com este ambiente? São perguntas que fazem, e aí tem aquelas respostas meio que prontas, que os headhunters te dão umas orientações para você responder. Agora, na vida,
Se alguém vira para você e te pergunta, olha a pergunta que fizeram a João Batista, o que é que você diz a respeito de si mesmo? Essa é uma pergunta que nós fazemos a nós mesmos, e eu gostaria que você fizesse hoje. E a outra pergunta é que as pessoas fazem, ou que a gente tem que dar conta, porque o tempo todo as nossas ações, atitudes, comportamentos, no nosso dia a dia, as pessoas estão olhando para nós. E eu quero então aqui com João Batista, a gente observar nesse texto alguns elementos importantes que estão nessa construção da nossa identidade a partir de João Batista. Da gente olhar para ele aqui e perceber o que ele acha de si mesmo, para que possa nos ajudar a olhar a nossa identidade, para que possamos ser pessoas que sabem quem são. E a minha ainda pretensão maior é que eu e você nos tornemos referência aos outros. Já que o mundo hoje precisa de modelos, que nós tomemos a postura de sermos esses modelos. Na nossa casa, na nossa família, na congregação que vivemos, no lugar onde trabalhamos, que as pessoas possam olhar para nós e achar referência como daquela coisa assim, cara, quando eu crescer, sério, eu quero ser igual a você. Tem alguém que você diz isso? Pô, cara, quando eu crescer, quero ser igual a você, assim. Ser igual a você. E aí vamos ver aqui esses elementos que estão presentes na confissão, no testemunho de João Batista. O primeiro deles, que é importante a gente observar, é que João Batista, primeiramente, sabia quem ele não era. E isso é importantíssimo. A gente saber quem a gente não é. O texto diz para nós que esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Primeiramente, eu e você precisamos saber o que nós não somos. Porque quantas pessoas vivem nessa busca por querer saber quem é, captam ou vão buscando um monte de informação e tentando ser coisas que não são em essência e que não dá condição de ser. Agora, para João Batista, ou melhor, o ser Cristo era alguma coisa notável. Por quê? Era prometido, era o aguardado, era o admirado, era aquele sobre quem toda a história bíblica vai apontar que virá o Messias. As pessoas começaram a identificar nele a possibilidade de que ele era o Cristo. Você imagina se ele então tivesse um coração arrogante, pretensioso e podia dizer... Aqui em Curitiba nós tivemos, não tivemos? Não sei se ele está vivo ainda. Nós tivemos o Henri Christ. Está vivo? É o cara que diz: eu sou o Cristo. E a Bíblia fala que nos últimos dias muitos iam buscar para si esse título, tornando-se o Messias, tornando-se esse mediador, tornando-se essa figura importante. Na minha construção, na nossa construção de identidade, é importante a gente saber quem eu não sou. O que não é meu, o que eu não tenho de habilidades, o que eu não tenho de recursos, e isso é importante, porque quando eu sei quem eu não sou, já me ajuda a dizer: isto eu não faço, isto eu não consigo, isso não é para mim, não é a minha responsabilidade. O João Batista, nesse processo da gente construir a nossa identidade, é necessário eu e você olharmos para a nossa vida e entender quem eu não sou. Uma segunda elemento que tem aqui nessa construção da identidade é que João Batista não aceitava sobre si rótulos. O texto fala para a gente, verso 21, diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Você é um profeta? Começaram a perguntar para ele
ou dá a ele títulos. Você é Elias? Você é um profeta? E a gente, na nossa construção, quantas pessoas começam a colocar rótulos em nós? E o pior, que os rótulos que colocam em nós, na sua maioria, não são rótulos com elogios. São rótulos tipo, tu é irresponsável, tu é chato, você é inconveniente, você é controlador, você é rabugento, você é insuportável, você é burro, com você não vai dar certo, você não consegue, você é feio, não é assim? As pessoas colocam sobre nós, maioria das vezes não diz assim, nossa, como você é competente, você é habilidoso, olha como você... Não, na maioria das vezes colocam em nós rótulos sempre depreciativos, impondo sobre nós sentimentos e sensações que não dizem respeito, na verdade, de quem somos. E o João Batista... Dizem para ele, e olha que estão fazendo referências para eles aqui positiva. Primeiro é o Cristo. Você é Elias. Você é um profeta. E ele diz, não, não sou. Não, não sou. Não, não sou. Por quê? E a gente já vai chegar nisso. Porque ele sabia quem ele era. E ele não aceitava sobre si essas imposições que as pessoas trazem ou colocam sobre a nossa identidade, marcando. E quantos de nós aí, as irmãs aí que são psicólogas, trabalham muito com isso, né? Porque minha mãe disse isso, meu pai disse aquilo, não sei quem, que era importante, referência na minha vida, falou tal coisa para mim, isso eu fico martelando, é uma voz que quando eu vejo eu já fiz. E é engraçado que essa frase é interessante, né? Quando eu vejo eu já fiz. Quem é que viu, né? É uma frase interessante essa. Quando eu vejo, eu já fiz. Eu não consegui me controlar. Como é essa coisa? O ser humano é um ser intrigante. Mas as pessoas colocam esses rótulos sobre nós, colocando marcas. Me parece que a gente tem muito mais facilidade de fazer colar em nós essas coisas que são ruins do que aquelas coisas que são positivas. Porque quando alguém diz assim, nossa, você é bom tecladista. Aí o que o bom tecladista diz? Diz nada, mas a maioria diz assim, ou muitos dizem, não, eu estou só aprendendo. Véi, aceita. Não, a gente joga fora, mas se diz assim, tu toca mal, hein? Nunca mais quer tocar. Nunca mais quer participar. João Batista, na construção da da identidade dele, que é importante ele saber quem não era. E isso, na nossa construção, também é importante. Primeiro, saber quem não era é importante. Segundo, não permita que rótulos te colhem, que coloquem marcas em você. Querendo ou não, as pessoas falarão, mas que eu e você possamos olhar e dizer, isto que estão dizendo a meu respeito não é verdade. E mesmo que algumas coisas sobre nós, que são diagnosticadas, digam que sim, eu preciso trabalhar para que aquilo não necessariamente precisa me determinar a minha história e a minha caminhada. E por fim, o que João Batista entende para nós, mostra para nós, é que João revela a sua identidade e revela o seu propósito. E as duas coisas estão linkadas umas às outras. E o texto, a partir do 22, diz isso, né? Disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dizer àqueles que nos enviaram, o que é que você diz a respeito de si mesmo? E a resposta de João Batista é extraordinária. João Batista diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. O que João Batista está colocando? Ele está buscando um texto lá de Isaías, que traz esse texto para nós,
voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, que diria que é aquele que viria antes do Messias para preparar a vinda dele, organizando para a chegada do Messias. O João Batista diz: eu sou esta pessoa profetizada lá em Isaías, há 700 anos atrás, mostrando quem eu sou e o que eu devo fazer. Você consegue compreender que João Batista se entende na história? Se compreende naquilo que a gente fala de história providencial de Deus, o que Deus está construindo no mundo, a narrativa de Deus nesse mundo, na história de Deus no mundo. Deus, desde que o homem pecou, se desviou de Deus, se separou, se alienou, existe uma promessa que o Messias viria e chegaria o Messias. A vinda desse Messias estava profetizada. E o texto diz: olha, antes de chegar esse Messias, vai vir alguém que vai preparar o caminho dele. E ele diz isso: olha, eu não sou o Messias, mas eu sou essa voz que vai anunciar, porque depois de mim vai vir um que é maior, que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Dentro dessa perspectiva de João Batista, de saber quem ele é na história, ele ainda compreende os limites da vida dele. Ele diz: olha, eu vou até aqui, daqui para lá é o Cristo. Chegaram para João Batista os discípulos. Ele mandou perguntar: vá lá perguntar para o Cristo se ele é aquele que viria de vir. E os discípulos foram lá: João Batista nos enviou para te perguntar, você é o Messias? E a resposta de Jesus é surpreendente, porque Jesus diz: olha, avisa para o João Batista que os cegos vêm, os coxos andam, e é pregado o evangelho do reino aos pobres. Quando chega para João Batista e diz: olha, o Cristo disse isso, ele diz: sigam-no. Você consegue entender um líder que diz para os seus liderados: não me sigam mais, sigam outro? É ele, vai atrás dele agora, é ele. É um cara que compreende quem é, o que tem que fazer e até onde tem que fazer. Nós somos como? Nós não sabemos quem somos, não sabemos o que temos que fazer e extrapolamos as nossas... como é que fala? Fugiu a palavra. Extrapolamos os nossos limites, aquilo que a gente é dado a nós. Nós queremos fazer o nosso, do outro e de Deus. Eu quero fazer aquilo que é meu, aquilo que é dela, e eu ainda quero interferir na obra de Deus, no tempo dele, na hora dele. O João Batista sabia quem era, e ele diz: eu sou essa voz do que clama no deserto. E eu e você precisamos entender quem nós somos na história. Quem é você neste momento? Que momento estamos vivendo? Nós, historicamente, vivemos que hora? A hora em que o Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi elevado às alturas, enviou o Espírito Santo, deu a nós poder e disse: vão e vivam a expressão da graça de Deus nesse mundo, em tudo que vocês fizerem, anunciando a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha, porque Ele vai voltar para trazer o seu reino. Onde nós vivemos? Nesse tempo de proclamação, de viver no modo de Deus, do jeito de Deus, nesse mundo, para ser referência às pessoas de quem é Deus. Nós somos esses, comprados, lavados, redimidos no sangue de Jesus, tirados do império das trevas, trazidos para o reino do Filho do seu amor. Em nós habita o Espírito Santo, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, enviados a esse mundo como apóstolos, como mensageiros, como pessoas que vão testemunhar do amor de Deus, para viver ao modo de Deus nesse mundo, apontando para o Cristo. Somos esses. Nesse tempo, com limites. Qual é o nosso limite? Pregue, anuncia. Quem é que reconcilia o homem com Deus? O próprio Deus, através do Espírito, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos esses proclamadores. O João Batista, ele diz isso: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele consegue entender, Deus está fazendo uma história e eu estou nesse lugar. E eu quero te chamar a atenção nisso. A nossa identidade, nós somos pessoas nesse tempo histórico do que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo no mundo hoje. Todas essas circunstâncias que a gente vive, que nós oramos hoje aqui, são formas de Deus dizer: oh, olha para mim, voltem-se para mim.
E nós somos quem? Aqueles que devemos nos voltar para Ele e anunciar às pessoas: é tempo de reconciliação, é tempo de arrependimento, é tempo de retorno, é tempo de quebrantamento, é tempo de entregar a vida ao Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós. Quem somos nós? Nós somos o povo de Deus, que precisa viver a maneira de Deus nessa terra, para ser referência de gente que vive do modo de Deus, andando à luz dele, vivendo como referência do que é ter um Deus que governa todas as coisas. João Batista diz isso: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele consegue dizer quem ele é a partir da revelação da palavra de Deus. E eu volto hoje à pergunta: o que é que você diz a respeito de si mesmo? A referência que devemos ter de quem nós somos tem que estar naquilo que o Deus que me criou diz quem eu sou. É nele, é ela, porque a palavra de Deus diz que nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós somos aquilo que Deus é refletido em nós. E essa é a verdade da palavra de Deus. Quem nós somos? Somos amados de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós somos separados, santificados em Cristo Jesus. A nossa vida está oculta nele. Somos guardados por ele, protegidos. Somos aqueles que são casa de Deus, recebemos do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos o povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. E essa ideia de sermos sacerdotes, somos aqueles que apresentamos o mundo a Deus. Mostramos para Ele e vivemos e apontamos para as pessoas o jeito que é de viver com Deus. Irmão, as pessoas à minha volta e à tua volta precisam olhar para mim e para você e dizer: gente, é assim que vive perto do Criador. É assim que serve o Criador. Porque nós somos esses que nesse tempo precisamos viver perto do Criador, ao modo do Criador, revelando a verdade de Deus. Somos esses. Se te perguntarem quem você é, eu sou filho de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, pecador, arrependido, quebrantado diante dele, porque ele me amou, me restaurou, eu estou ligado com ele, e eu sou alguém guardado em Cristo. E traz as referências também de o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, usar todos os teus dons e talentos para mostrar a glória de Deus e a graça dele, e apontar que só nele existe vida. E aí, quando eu e você entendemos isso, nós enfrentamos qualquer como. Nós enfrentamos qualquer dificuldade. Passa pela fornalha, passa pelo mar, passa pelas muralhas, enfrenta os leões, passa pelos desertos, come gafanhoto e mel silvestre, passa as dificuldades, sei passar e enfrentar, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu sei para onde eu tenho que ir. Fora disso, o meu prazer agora é risco, é de risco. Agora o meu prazer agora é de vida. Perdão, o meu prazer agora é risco de vida. Meu prazer agora é risco de vida. Aquilo onde ele tem prazer e enche o coração, agora é risco de vida. Não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Ele vai no analista para quê? Para não precisar lidar com as suas frustrações e para não lidar com os seus problemas, e busca o seu prazer nas drogas, no sexo, na vida desorientada. E ele diz: os meus heróis todos morreram de overdose, porque todas as referências também são assim. E aí volto aqui, qual é a tua referência?
E se eu e você estamos perdidos dentro de nós mesmos, qual é a solução? Qual é o jeito de viver? É desespero sobre desespero, angústia sobre angústia, tristeza sobre tristeza, a alma batida. É o filho pródigo que resolve, vou viver de qualquer jeito, comer e beber, que amanhã vou morrer, diz o livro, lá no livro de Êxodo. Vamos nos divertir. E no final, é gosto ruim na boca, é tristeza na alma. Onde existe solução, sentimento de pertencimento, só nos braços daquele de quem nos criou, nos formou para ser dele. E só nele existe plena alegria e pleno prazer. Só nele a nossa alma é completa. Ele é aquele que mata a minha sede. Ele é aquele que mata a minha fome. Ele é aquele que sustenta tudo que sou e tudo que tenho. Para onde iremos? E o que faremos? E aí eu termino. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Que hoje nós possamos nos voltar ao Criador. Nós possamos nos voltar àquele que é Senhor de todas as coisas. Que a gente possa voltar o nosso coração em quebrantamento a Ele. Lembrando que nós temos vida nele. E que nós temos uma tarefa para realizar, que é dada também nele. E que essa tarefa tem limites bem claros. Até onde eu posso ir, o que eu tenho que fazer. E a partir dali é o Senhor quem opera e realiza. Que hoje também, cada um de nós que está aqui, se você anda nessa luta de identidade, brigando com rótulos, brigando com a história, com o passado, brigando com aquilo que falaram, é hora da gente se ressignificar em Cristo também. Nele a nossa vida tem sentido. Nele a nossa vida tem história. Nele, por isso que a palavra de Deus diz que nós somos restaurados, nós nascemos de novo, recebemos uma nova identidade em Cristo Jesus como filhos de Deus. O João aqui mesmo no capítulo 1 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. É tempo de arrependimento. E nele, só no Criador, existe entendimento completo de quem eu sou. E tem propósito e sentido para tudo o que acontece na minha vida. Porque se eu passar pelos desertos, se eu enfrentar alguma escassez ou alguma prosperidade, nele vai fazer todo sentido. Nele a minha vida vai ter todo o entendimento, porque eu sei o que eu tenho que fazer neste tempo histórico que Deus tem para a minha vida. E isso é a pergunta que eu e você podemos fazer. Senhor, nesse tempo histórico que o Senhor está operando nesse mundo, como que eu posso corroborar com os meus dons e talentos para realizar a tua obra nesse mundo? O que é que eu posso fazer com os meus dons e talentos para ajudar, trabalhar, corroborar, colaborar, cooperar com o que o Senhor está fazendo? E ali eu trabalho. E ali a nossa vida tem significado e sentido. Hoje é tempo da gente entender isso, compreender isso e viver sabendo de que só no Senhor Jesus existe vida. E o convite hoje é: entrega teu caminho ao Senhor. Lance-se aos pés dele. E diga: Senhor, me ensina, me dá compreensão do porquê eu vivo, quem eu sou e o que o Senhor quer para mim, para que a minha vida tenha completa compreensão de todas as minhas realizações para a glória de Deus. Quero convidar você a ficar em pé e nós orarmos juntos agora. E a oração é essa. A pergunta é: quem é? O que é que você diz a respeito de si mesmo? Talvez hoje seja uma hora de o Senhor Jesus ressignificar a tua história também. De dar sentido de novo. Que a gente busca daqui, busca dali, bate cabeça aqui, bate cabeça ali, tenta entender
e ter satisfação nisto, naquilo, já experimentou daquilo, já foi dali, já foi de cá, já buscou aqui, e o vazio continua o mesmo. Só nele, só no Criador, só naquele que é Senhor de tudo, a minha vida e a tua vida tem completo e total sentido. Aquilo que eu faço e o que eu realizo só tem sentido nele. E a gente precisa compreender isso. Começa como? Entregando. E dizendo, Senhor, me mostra quem Tu és. E eu quero no Senhor viver, na medida que eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo. Porque eu fui criado à imagem e semelhança dele. Se você quer conhecer a si mesmo, conheça quem te criou. Conheça o caráter daquele que te fez, os motivos pelo qual ele te fez. E só nele a gente vai ter completo e total sentido para a vida. Feche seus olhos. Eu gostaria de convidar você a orar isso. De dizer, Senhor, eu quero saber quem eu sou, saber como que eu posso corroborar com a Tua história nesse mundo, entender os meus dons e talentos no Senhor, o sentido que tem, e eu viver para Te glorificar, para Te exaltar, para Te adorar. Ó Espírito Santo de Deus, oro nessa manhã por mim, pelos meus irmãos. A gente vive nesse mundo com tantos dilemas, dificuldades, e essa é uma pergunta de todos os tempos. Que é o homem? Por que estou aqui? Que sentido tem as coisas que vivo? Para que viver? João Batista ensina isso para a gente, Senhor. Que as pessoas tentam nos rotular, tentam colocar para nós um monte de identidades e palavras que vão tentar nos definir. Isso muitas vezes nos magoa, nos entristece, nos fere. Quanta gente ferida nesse mundo, Senhor. Quanta gente buscando uma ideologia para viver, mas não acha referências, não acha pontos de apoio. E hoje a gente aprende que o centro desse universo, o ponto principal é Jesus, porque por Ele, por meio dEle são todas as coisas, nele tudo faz sentido. Nele a nossa vida tem completa compreensão de quem somos e o que precisamos fazer. Nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, porque nele tudo subsiste. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nele tudo concorre e nele tudo converge. Espírito Santo de Deus, faz com que cada um de nós aqui hoje tenha a mente aberta e que o coração desejoso de conhecer o Senhor, porque na medida que eu te conheço, eu me conheço e sei o que o Senhor quer para mim, para onde eu devo ir, e me ajuda a enfrentar todos os dilemas e dificuldades que vou passando no dia a dia. Espírito Santo sopra nessa manhã, fazendo compreender de que Jesus nos ama e que o Senhor é a água que mata a minha sede, o pão que mata a minha fome. Tu és a alegria que a minha alma precisa. Tu és o prazer que o meu corpo necessita. Tu és o tudo para tudo que preciso na minha existência. Cuida de nós aqui, Senhor. Faz com que a gente possa viver para a glória do Teu nome e experimentar sempre o Teu cuidado e a Tua graça. Assim nós oramos, no nome poderoso daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. A Ele seja a honra, seja a glória, seja todo louvor. Amém e amém. Amém. Deus nos abençoe. Você pode sentar.